Quero convidar você ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, e agradeço já de antemão ao Leandro, sua esposa. Muito obrigado, querido irmão, por estar conosco e aceitar esse convite. Vocês moram onde, Lê? Santana de Parnaíba, ok. Então deram um rolezinho hoje, né? Pegaram aí o fim do feriadão, voltando para São Paulo. Muito bem. Mateus capítulo 5, nós vamos ler versos 14 a 16 apenas. Mas antes de ler o texto, eu quero introduzir o texto, quero orar também e pedir aos irmãos que orem por mim. Estou me sentindo um pouco cansado hoje, minhas baterias estão um pouco fracas. Que o Senhor me supra na sua infinita graça. Deus amado, estamos novamente, Senhor, aqui diante de Ti, com as mãos estendidas para receber do Senhor sabedoria e vida. Sou tão carente, Deus, de Ti, dependo tanto de Ti, Senhor. Conhece as minhas limitações e minhas fragilidades, ó Pai. E eu peço agora que o Teu Espírito, pela Tua infinita misericórdia, supra as minhas necessidades e abençoe o Teu povo, Pai, para a glória do Teu nome exclusivamente, eu te peço. Amém. Meus irmãos, diz Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Do que Jesus está falando? Ele acaba de falar das bem-aventuranças. Olha aí no capítulo 5, no comecinho. Bem-aventurados sereis, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. Jesus não está dizendo que ser pobre, ser perseguido é uma virtude. Jesus está diante da multidão que clama por justiça, que clama por consolo, que clama por vida, que clama por uma mudança na vida. E ele está dizendo, vocês são bem-aventurados porque para vocês, pobres de espírito, para vocês que se abriram para o reino de Deus, o reino de Deus então chegou e está em vocês. E essa cidade que ele está dizendo, não se constrói, não se edifica uma cidade sobre um monte e essa cidade vai ficar escondida. Essa cidade é a igreja. Essa cidade somos nós, aqueles que receberam a vida do reino de Deus, que passaram a fazer parte de um novo reino, que possui uma nova vida, uma nova identidade, e que agora então estão prontos para ser canal, para iluminar outras pessoas, iluminar outras vidas. Então, por isso Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. Eu quero que você repita comigo, eu sou a luz do mundo. Não fique com medo, tu é a luz do mundo. Vamos lá? Eu sou a luz do mundo. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 20 diz assim, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus está usando aqui uma parábola com 2 perspectivas, porque a lamparina, o candelabro, era um símbolo das igrejas, ou seja, as igrejas eram luz para a realidade social onde elas estavam, eram luz para a comunidade, da onde elas viviam. E a gente sabe que existem 7 cartas, não é? Do Senhor Jesus às igrejas, e nós já falamos dessas 7 cartas em 7 domingos, e foi muito joia perceber qual era o recado de Jesus para a vida de cada igreja, e em cada recado de Jesus o contexto daquela igreja, seja da cidade, seja um contexto geográfico, um contexto econômico, influenciava naquilo que ela estava vivendo, e a palavra de Jesus então vai ser personalizada, vai ser efetiva na realidade que eles viviam naquele instante. Passados 1800 anos do Evangelho de Jesus, como é que o Evangelho de Jesus está hoje? A nossa experiência de fé, meus irmãos, parece que está cada vez mais oculta aos olhos da maioria das pessoas.
E eu acho mesmo que a reputação de Jesus Cristo, em certo sentido, tem sido manchada, em muitos sentidos tem sido manchada pelo nome dos cristãos. E alguém já sugeriu que houvesse uma desconstrução em massa. Talvez se essa religião chamada cristianismo, se ela se desconstruísse, o nome de Jesus, a vida de Jesus ficaria em evidência. A sensação que eu tenho, por experiência pessoal e por prática pastoral, é que você precisa tirar da sua frente a religião cristã para que as pessoas possam se encontrar com Cristo de verdade. Esses dias eu estava conversando com um irmão que tinha sido duramente criticado por contratar um funcionário cabeleireiro homossexual. E a sua igreja caiu de pau em cima dele. E ele estava assim, aturdido, porque não sabia o que fazer. Eu falei, pois é, rapaz, você é um bem-aventurado. Como assim, pastor? Sou um bem-aventurado. Enquanto ele cortava meu cabelo, eu dizia para ele que ele era um bem-aventurado. Porque você está sendo perseguido por acolher um pecador. E aí era isso que faziam com Jesus também, não era? E na semana passada, nós falamos sobre isso. Aliás, na semana retrasada falamos sobre isso. O nosso problema de falta de visão. Por que que as atitudes de Jesus ainda nos assustam, ainda nos incomodam? Porque parece que nós estamos no mundo da religião e não no mundo do reino de Deus, e não na dinâmica do reino de Deus. Agora, a despeito da complexidade dessa questão da existência da igreja, eu sou prova, e eu acho que você também é prova, de que Jesus permanece vivo e que o Evangelho é de fato a salvação de Deus para a vida humana. Amém? Apesar dessa confusão toda, porque hoje em dia é muito confuso, eu me sinto confundido, né? Você tem marchas para Jesus e os noticiários são muito inteligentes, né? Eles noticiam assim, olha, houve uma marcha para Jesus, assim, assim, assado, e o fulano disse isso, isso, isso. Tem sempre uma nota política depois do movimento. E aí o noticiário diz assim, então, esse mesmo senhor e essa mesma senhora foram pegos com dinheiro dentro da Bíblia e foram condenados por evasão de divisa. Não é confuso isso? Mas há uma multidão na rua, marchando por Jesus. E eu fico pensando, Senhor, como é isso? Como é isso? O João Alexandre diria que esse é o evangelho da marcha ré. Uma expressão que ele cunhou. Agora, falar disso não é o meu desejo, meus irmãos. O meu desejo é experimentar o evangelho com os irmãos mais uma vez. E depois de experimentar o evangelho, temos a capacidade de compartilhar o evangelho. A capacidade de sermos luz. A capacidade, eu cortei o versículo que diz que vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Eu só peguei a luz do mundo, tá bom? Mas a capacidade de sermos sal na nossa sociedade. Agentes de conservação de um mundo em putrificação. Pessoas que entram no sistema e que curam o sistema ou que detêm a deteriorização de um sistema. Seja ele qual for, um sistema numa escola, numa empresa, enfim, né, no seu bairro. Esse é o desafio de Jesus. Jesus olha para nós e diz assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Com essa expressão, mostrar a outros quem de fato Jesus é, eu me refiro à nossa responsabilidade de mostrar aos nossos filhos quem Jesus é. Ontem uma irmã muito desesperada me pegou lá em cima para conversar sobre essas coisas da pós-modernidade. Pastor, o que nós vamos fazer? Meu filho está crescendo e ninguém respeita mais nada, o mundo mudou, e ela estava assim em pânico, porque ela viu tudo isso acontecendo. E se você tiver um pouquinho só de juízo, tu deve ficar bem preocupado também. Porque estamos vivendo dias bem difíceis no que diz respeito à criação e à vida dos nossos filhos. Então,
eu queria mesmo, meus irmãos, dar uma contribuição para que nós pudéssemos explicar, dizer para os nossos filhos, amigos, cônjuges, familiares, colegas, ou qualquer outra pessoa que encontrássemos pelo caminho, como é que essa nossa experiência pessoal mudou a nossa vida e muda a nossa vida. Como é que a gente faz isso sem ser religioso, sem ser piegas, sem ser inofensivo? Como é que a gente compartilha Jesus para que as pessoas percebam isso e encontrem Jesus de verdade e sejam iluminadas? Jesus então conta essa parábola e veja que interessante, Jesus está nos comparando com o candelabro ou candeeiro usado na estrutura do Antigo Testamento, edificado lá, o tabernáculo edificado por Moisés. No tabernáculo antigo, esse candelabro ficava em cima de uma mesa. Então, quero só lembrar você como é que funcionava, tá bom? Então, existia uma grande tenda. Nessa grande tenda existia um lugar onde toda a congregação ficava sentada, homens e mulheres nos seus devidos lugares. E existia um lugar chamado o Santo Lugar. Havia uma cortina, um véu, por assim dizer, e dentro desse ambiente, que só os sacerdotes adentravam, havia uma mesa, e em cima dessa mesa, um candelabro deveria permanecer aceso o tempo todo. E qual era a função desse candelabro? A função desse candelabro era iluminar um único objeto, especialmente a noite toda. Então havia uma orientação clara para que os sacerdotes não deixassem que a luz do candelabro se apagasse. E esse candelabro ficava estrategicamente posicionado para iluminar. Os irmãos sabem o quê? O candelabro ficava estrategicamente posicionado para iluminar o pão da presença. O que era o pão da presença? O pão da presença era o símbolo da provisão e da bondade de Deus. O candelabro existia, a função dele era lançar luz sobre o pão, que significava a bênção, a vida e a provisão de Deus para o seu povo. O povo não poderia perder os olhos do pão. Para isso que o candelabro existia. Agora, Jesus usou essa figura do pão se referindo a ele mesmo, é ou não é? Então Jesus declarou: eu sou o pão, aquele que vem a mim nunca terá fome. Por várias vezes Jesus se refere: eu sou o pão da vida. Se Jesus é o pão, e Jesus diz que nós somos, a igreja é o candelabro, que objeto nós temos que iluminar com a nossa vida? Quando as pessoas olharem para a nossa luz, o que elas devem enxergar? O pão. E quem é o pão? O pão é Jesus. Assim, meus irmãos, fica claro, faz muito sentido chamar a igreja de candelabro. Porque a igreja existe para lançar luz, realçando a bondade de Deus ao oferecer seu Filho, de modo que as pessoas o entendam e o conheçam. A igreja não existe para uma outra função. A igreja não existe para nenhuma função de entretenimento, nenhuma função educacional. A igreja não existe para exercer nenhuma função de poder no mundo. A igreja não existe com nenhuma função a não ser lançar luz sobre o pão. Se as pessoas conviverem com a igreja, e se a igreja for até o mundo, ela precisa dizer: há um pão da vida. Olha, agora você pode ver o pão da vida. O candelabro não iluminava o ambiente inteiro. O candelabro iluminava o pão que estava sobre a mesa. Nós somos esse pequeno candeeiro e Jesus é o pão da vida. O nosso papel fica claro então. Temos que manter os nossos pavios acesos para que o pão da vida, Cristo, seja visto. E eu convido você a pensar sobre isso. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, dentro das cartas de Jesus às igrejas, a primeira carta
ela é dirigida à igreja de Éfeso. E diz assim, Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. É verdade que a igreja de Éfeso tinha muitas qualidades, e entre elas, uma qualidade de compreender o Evangelho e defender o Evangelho de pessoas mal intencionadas no que diz respeito à palavra de Deus. E Jesus assim, muito bem, vocês foram firmes e vocês resistiram a esses homens maus que queriam deturpar as coisas no meio de vocês. Mas tem um problema, contra você tem uma coisa e eu preciso dizer para você o que é. Você abandonou o seu primeiro amor. Você ficou tão focado em defender a fé que passou a iluminar outra coisa e deixou de iluminar o pão da vida. Você abandonou as obras que você praticava no princípio. E as obras que você praticava no princípio, porque nós lemos lá em Mateus ainda há pouco, como é que Jesus termina a instrução sobre a parábola? Ele diz assim, vocês são, Mateus capítulo 5, olha só como ele termina. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, também ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca em um lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para quê? Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, você se esqueceu da sua relação de afeto. Vocês abandonaram o primeiro amor, o amor prático. Alguém já disse isso, que Éfeso se manteve em perfeita ortodoxia, pensamento correto, mas perdeu a sua ortopraxia, a sua prática correta. Irmãos, não basta nós pensarmos direito, nós temos que viver direito. Não basta nós termos uma fé coerente, uma fé lógica, uma fé firme, uma fé esclarecida no Evangelho. Nós precisamos nos mover. O Leandro acabou de dizer aqui que Jesus é um Deus que se move, que atravessa a tempestade para chegar até o endemoniado. No sábado passado, sábado retrasado, tivemos aqui na igreja um dia de movimento. E no sábado anterior a ele, no antepassado, nós nos movemos. E porque nós nos movemos pelas comunidades, entregando um convite para que eles estivessem aqui, Jesus se moveu conosco. Eu lembro perfeitamente do testemunho do Pedro do Borel, um jovem que abandonou tudo para morar dentro do Morro do Borel. Em uma de suas orações, ele queria muito ir para Israel e conhecer a Terra Santa. Lembra disso? E aí, na oração dele, Deus fala assim, mas você não precisa conhecer os lugares por onde eu andei. É mais importante que você me permita andar pelos lugares onde eu nunca andei. É isso, meus irmãos. É isso. Agora, Jesus está dizendo, se vocês não mudarem de atitude, se vocês não voltarem para essa prática de obras de amor, eu vou tirar do meio de vocês o candelabro de vocês. Em outras palavras, a luz que vocês estão portando vai ser apagada, vai ser deslocada. Eu vou tirar de vocês esse candelabro. Vocês se mantêm sadios pela doutrina, mas o custo disso foi a perda do seu afeto. Esse era o caso da igreja de Éfeso. Agora eu quero perguntar a você o seguinte: qual é o sinal inequívoco? Ou seja, qual é o sinal de que não deixa dúvida nenhuma de que nós estamos diante de Jesus e que nós estamos prontos para influenciar as pessoas? Vou fazer a pergunta de novo e já vou responder a pergunta. Qual é o sinal inequívoco de que nós estamos diante de Jesus e prontos
para influenciar as pessoas? Qual é o grande sinal? Seria a nossa capacitação teológica? Seria a nossa estrutura organizacional? Nosso prédio? Seriam os nossos recursos econômicos? Seria a nossa ortodoxia, a nossa maneira de pensar que é sempre a melhor e a mais correta? E se alguém quer conhecer Deus, tem que conhecer a nossa forma de agir, de ser e de pensar? Seria isso. O que é, meus irmãos, que diz para nós de maneira inequívoca que nós estamos diante de Jesus e prontos para iluminar a vida de alguém? Alguém sugeriu alguma palavra? O amor. Muito bem. Aonde é que Jesus disse isso para nós? Ele disse isso em João, capítulo 13, verso 34 e 35. Eu leio para você. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Irmãos, deixa eu ser categórico com você agora. Me dê a sua atenção total. As Escrituras não nos autorizam a usar nada além do amor como sinal da presença de Cristo. Eu vou repetir. As Escrituras não nos autorizam a utilizar nada além do amor como sinal da presença de Cristo. Você deve se lembrar que, num dado instante, alguns discípulos disseram assim: Senhor, mas em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós realizamos milagres. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. E João vai complementar isso dizendo assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Você quer perceber se você ama ou não? A minha pergunta é: você obedece os mandamentos? Se você obedece os mandamentos e os guarda, se você vive o que Jesus disse para você, você o ama. Se você não obedece, se a gente rejeita os mandamentos, se a gente rejeita a opinião de Jesus, isso é sinal de que nós não o amamos o suficiente para acatar a vontade dele e ficamos com a nossa própria vontade. O grande sinal, então, meus irmãos, é o amor que teríamos. Jesus sabe disso. Jesus sabe que quando as pessoas nos vissem, ela reconheceria a presença dele no nosso meio se nós nos amássemos uns aos outros. Ainda há pouco, o pastor Leandro disse assim para nós. Olha que coisa interessante que ele disse, recapitulando aqui. Os nossos jovens, eles precisam ser amados para que eles não se percam. Só o amor de Deus pode refrear essa geração. Só o amor de Deus pode convencer seu filho de que ele tem opção, que ele não tem opção sexual. Só o amor de Deus pode convencer seu filho que é melhor pagar o mico na igreja domingo de manhã do que ficar em casa dormindo. Só o amor de Deus para convencer seu filho
a refrear esses impulsos da adolescência em favor de um Deus que o ama e que cuida dele. Veja que interessante isso. A sua luz deve indicar o pão da vida, para que seu filho veja o pão e queira comer desse pão. E como é que a gente ilumina o pão? Como é que Jesus disse que ele estaria visível para as pessoas? Quando nós nos amássemos. Não é quando o pastor tocasse violão na hora do louvor. Não é quando nós nos reuníssemos na igreja no domingo de manhã. Não é isso. Eu entendo, meus irmãos, que o amor se refere a um sacrifício pessoal de alto preço. O Carson define assim: amor é um sacrifício pessoal de alto preço marcado pela generosidade e afeto em relação ao bem de outra pessoa. Não amamos naturalmente. Naturalmente nós somos amantes de nós mesmos. E a Bíblia afirma, meus irmãos, que isso é fruto da nossa desconexão com Deus. E quando nós fomos iluminados para ver o pão da vida, nós retornamos a essa relação com o Deus de amor, o Deus que em essência é amor. Porque falar de amor é uma coisa muito complexa. Aliás, quando a Bíblia diz assim, que define Deus como Deus é amor, aí você fala, como é que eu defino amor? É difícil, porque é definir Deus. Se Deus é amor, como é que você define Deus? Como que alguém infinito pode definir o infinito? Não é? Se eu consigo definir uma coisa, é porque eu sou maior do que essa coisa. Eu sou criador dessa coisa. Eu consigo definir aquele instrumento lá. Aquele é um contrabaixo daquela marca, aquele é uma tarraxa, aquele é uma corda, aquele é um corpo, um braço, um captador, uma ponte, né, os quinópis daqui. Eu posso definir, eu posso dizer o que é isso daqui, porque um homem criou isso. Mas nós fomos criados. E fica difícil definirmos o amor porque não conseguimos definir o Criador. Veja só, meus irmãos, João vai nos dizer assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama, nasceu de Deus. Aquele que ama, conhece a Deus. Quem não ama, quem não deixou de viver para si mesmo, para amar o outro, quem ainda não se sacrificou pela vida do outro, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Veja que Deus e o amor são duas bases idênticas. Quem não ama não permanece em Deus e também não permanece no amor. A experiência de abrir mão de sua própria vida, a experiência de morrer para si mesmo, é a gênese dessa nossa nova vida. Eu quero finalizar concluindo, dizendo assim, irmãos, uma pergunta. O que acontece quando nós tiramos o candelabro do seu lugar? Vamos pensar por um instante como igreja. Se o candelabro é aquele instrumento que ilumina o pão, e o pão é Jesus, o que acontece se eu deslocar o candelabro para cá? O que acontece? As pessoas não conseguem. Essa semana ainda, né, na marcha, o repórter foi entrevistar um marchador. E perguntou assim: o senhor já frequentou a marcha outras vezes?
Sim, não, a marcha para Jesus, Jesus é maravilhoso, tal. E aí ele começou a falar assim, olha, porque Jesus já me deu isso, me deu aquilo outro, e Jesus... Então parece que o candelabro daquele homem estava para cima do quê? Não do pão. Estava para cima do que o pão tinha dado para ele, né? Irmãos, prestem bem atenção, assim, por um instante, para terminarmos. É possível nós experimentarmos o Evangelho, sermos coerentes, éticos, e ainda assim não iluminarmos o pão? É possível. Parece que a frase que eu usei no começo, ela é bem verdadeira. Eu usei essa seguinte frase aqui, ó. Sugere-se que uma desconstrução em massa talvez revelasse toda a beleza e o exemplo do ensino de Jesus. Porque se a igreja não iluminar o pão, nós podemos iluminar a teologia, podemos iluminar o serviço social, podemos iluminar a nós mesmos, podemos iluminar o ego do pastor, podemos iluminar... Isso aqui serve para um tanto de coisa. Não serve, irmãos? Fala a verdade. E aí as pessoas olham e falam assim, qual é o sentido da igreja? Não sei. Comprar o jato do apóstolo? É isso o sentido da igreja? Qual é o sentido da igreja? Eu quero compartilhar um testemunho com os irmãos de sábado retrasado. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste com esse testemunho. Às vezes eu fico feliz, às vezes eu fico triste. Os irmãos sabem que nós estivemos aqui e eu fiz os números finais, 384 atendimentos, né? É bastante coisa, né, meus irmãos? Pensa. 59 consultas odontológicas. Mais de 60 exames de vista. Quem ficou aqui até as 8 da noite sabe como foi, né? Foi bacana, não foi? Fala a verdade. E aí eu estava indo embora, cansado, depois de um dia de trabalho, aquela correria toda da semana. Aí eu saí daqui, meu carro estava aqui para baixo. Na hora que eu estou passando aqui dos limites do nosso portão, o vizinho do lado de lá da rua, ô pastor, vem aqui. O nosso vizinho nunca tinha conversado comigo. Eu estou aqui há 7 anos. E olha que eu sou um cara simpático. Porque se eu fosse um pastor de nariz empinado, tudo bem, né? Mas não, eu paro o carro, eu fico olhando, pelo amor de Deus, me dá bom dia para eu poder fazer uma conexãozinha, né? Porque eu vou te falar, não é fácil ser vizinho de igreja também, isso é verdade. Eles, né? Temos que orar por eles, eles têm que nos suportar. Ô pastor, vem aqui. Um homem assim, barbudo, sisudão assim, né? Muito bem, pastor, parabéns. Como que se dissesse assim na minha consciência? Até que enfim tu fez alguma coisa, né, meu rapaz? Até que enfim essa igreja serviu para alguma coisa que não fosse cantoria, né? Eu falei, não, pastor, quando é que o senhor vai fazer isso de novo? O senhor tem que fazer isso pelo menos 2 vezes por ano, hein? É como se Deus estivesse falando para mim assim. Por isso que eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, né? Eu disse, senhor, não, o senhor tem toda a razão. É verdade. Porque eu estou aqui há 7 anos, vai fazer. E quantas vezes a gente fez isso? Não é pouco? Então, peraí. É estranho isso, não é? Parece que alguma coisa está me enredando. Parece que eu estou lidando com um monte de... Eu tenho que iluminar um monte de coisa. E no final das contas, o pão que está sobre a mesa, eu acabo não iluminando. O que a igreja fez foi um gesto de amor. E o amor ilumina. Quando o amor aparece, aparece a luz. Entende isso? Quando o louvor aparece, não necessariamente aparece a luz. Essa semana, a procura de consolação para o meu coração e a procura de discernimento das canções modernas, eu fiquei cutucando o YouTube para procurar novos cantores gospel, né? Irmãos, eles são muito artistas demais.
Aí você olha para a cara do povo que está lá na gravação do clipe, tipo assim, sabe? Aí dá uma olhadinha de lado, fala, o cara, ele foi pago para estar lá. Você não vê essência, você não vê vida, você vê profissionalismo. É um baita de um vídeo da Vevo, um vídeo bem produzido, muito músico bom, de talento excepcional. Mas se não tiver amor, e o apóstolo Paulo ia mais longe. Pessoal, se vocês resolverem fazer um dia de ação todo final de semana, aliás, se vocês resolverem doar todos os bens de vocês para esse povo miserável que está aí nas favelas, se vocês inclusive desejarem matar um de vocês por mês em sacrifício por eles, ainda que vocês façam tudo isso, e ainda que vocês sejam os crentes mais sabidos do mundo, e tenham todos os dons e capazes de falar em línguas, interpretar línguas e ressuscitar. Falar em ressuscitar, irmãos, meu menino me ligou semana passada e falou assim, pai, eu estou em choque. Eu falei, o que foi, filho? O pastor da nossa igreja aqui foi para a África. E olha a cena, meus irmãos. O povo da vila africana transportando um defunto, morto, fedendo. E passaram na porta da igreja e escutaram os irmãos cantando um hino. Os irmãos, que nem nós assim, cantando um hino. Era que nem crente, igual nós. Aí eles falaram assim, vamos levar o defunto lá dentro para eles orar para o defunto ressuscitar. Pensa, se estão passando aqui, manda eu orar para o defunto ressuscitar. Eles carregaram o defunto para dentro da igreja. O pastor olhou, ficou em choque. Eu ficaria, né? Mas orou. E o defunto ressuscitou. Aí eu falei assim, pai, eu preciso conversar com você sobre isso. E eu, como sou espiritual, que é isso, meu filho? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. tipo assim, né? Isso aí é fichinha para o nosso Deus. Mas se não tiver amor, irmãos, se não tiver amor, só vai ser encenação e teatro. Sabe de uma coisa, irmãos? Amém. Eu terminei. Quero convidar você a ficar em pé, vamos orar. Durante muito tempo, nós achávamos que compartilhar o Evangelho era uma questão de compartilhar uma ideia. E hoje nós sabemos que compartilhar o Evangelho é compartilhar uma pessoa. É compartilhar uma presença. É oferecer para as pessoas a oportunidade de sentirem a presença do Cristo vivo em nós. É maravilhoso iluminar o pão. Eu peço a Deus que não me deixe desviar o meu foco, sob o risco de ser tirado da mesa, sob o risco de ter meu candelabro tirado do lugar. Vamos orar? Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nos fazer pensar sobre o nosso privilégio, que é ser luz, enquanto revelamos o pão da vida que é teu Filho. Senhor, eu pensei que um dia alguém fez isso por mim. Alguém me mostrou onde estava Jesus. E eu, quando te vi, Senhor Jesus, eu me entreguei nas tuas mãos um dia. Nós cantamos ainda há pouco que pela cruz o Senhor nos atraiu gentilmente. Foi assim comigo, eu tenho certeza que foi assim com os meus irmãos e irmãs também. E Pai, nós queremos agora iluminar. E o Senhor não edificaria uma cidade no alto de um monte para deixá-la escondida. Nós queremos, ó Deus, iluminar a nossa comunidade, o nosso bairro. E queremos, inclusive, Senhor Deus, extrapolar os limites do nosso bairro, Senhor. Queremos que aquilo que o Senhor nos oferece aqui
seja instrumento para revelar teu Filho Jesus em muitos outros lugares e na vida e no coração de muitas outras pessoas. Mas para isso, Senhor, fica diante de nós o sacrifício do amor. Nos ajuda, Pai, a amarmos. E a gente não pode amar só de boca nem de palavras, Senhor. Obrigado por essa manhã tão agradável na Tua presença, Deus. Obrigado por nos dar da Tua presença, Senhor. Fica conosco, que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça de Jesus estejam sobre cada um de nós, os nossos filhos, hoje e para todo sempre, enquanto vivemos. Amém e amém.